A gente Um vai... beijo, gente. Beijo, gente. Obrigada. Mariana Sanches, diretamente de Washington. Nelson de Sá, diretamente da China. Josias, diretamente de Brasília. E a Fabíola, diretamente de São Paulo. Para você, nossa audiência do All News. Vamos chamar nosso repórter do esporte. Quem está conosco aqui para falar sobre a manchete principal, se é que a manchete não virou ainda, deixa eu ver se a manchete virou ou não. A manchete do UOL ainda é o Irã fora da Copa do Mundo? Sim, ainda é o Irã fora da Copa do Mundo. E esse é o nosso assunto a partir de agora com o Igor Siqueira, repórter do UOL Esporte. Ele está na redação do Esporte, será? Acho que sim, né? Não sei. Olá, não está. A cara dele, não. E aí, Igor, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso All News. Irã fora da Copa do Mundo. O que isso significa? Ô Fabíola, amigos do All News, prazer estar aqui falando com vocês neste momento. Não estou na redação do esporte, estou um ponto aqui do Rio de Janeiro, a gente está em movimento, né? Hoje também dia de rodada do Campeonato Brasileiro, estamos fazendo algumas apurações e acompanhando também essa movimentação, que não é só de bastidores, claro, envolvendo a Copa do Mundo, mas também com as manifestações de pessoas relevantes, né, nos respectivos governos, nas respectivas entidades. O cenário que a gente tem, né, nessa manhã, nesse final de manhã, início de tarde aqui, para o nosso horário brasileiro, é o ministro lá do Irã dizendo que não vai ter como participar da Copa do Mundo, e ao mesmo tempo uma sinalização, um comunicado, e aí sou eu falando já meio cínico da FIFA, assim, dizendo que conversou com o presidente Donald Trump e os iranianos serão muito bem recebidos na Copa do Mundo, a garantia dada por Donald Trump. Então, aí a FIFA precisa se resolver, se equilibrar nesses interesses esportivos, comerciais e principalmente políticos. A gente sabe do nível de profundidade aí dessa relação entre o atual presidente da FIFA, Gianni Infantino, e o presidente Donald Trump. Inclusive usa até o bonezinho vermelho lá, tal, com as iniciais do presidente 45 e 47 dos Estados Unidos. E agora a FIFA ainda não confirma da parte dela que o Irã está fora, mas a sinalização que vem lá dos iranianos aqui realmente vai ficar inviável com essa situação toda da guerra, bombardeios, etc., a participação do Irã justamente no território norte-americano, então, essa Copa do Mundo, além do Canadá e do México. O que pode acontecer? Vocês talvez estejam se perguntando, né? O que diz o regulamento da FIFA em relação a isso tudo é que a FIFA tem a autoridade para definir substituição dessas seleções, né? E a gente pode olhar para um cenário que está envolvendo a Confederação Asiática, da qual faz parte a seleção iraniana, e a subsequente, né, considerando a seleção que está na repescagem da Copa do Mundo agora em março, é a seleção iraquiana, que inclusive também está vivendo seus dramas lá em relação ao conflito no Oriente Médio, com dificuldade, não consegue se locomover, o espaço aéreo fechado, tal, tudo que a gente tem acompanhado nos últimos dias em relação a esse tema também nos países vizinhos ao Irã, e seria, curiosamente, o Iraque. Então é um cenário de muita incerteza ainda. Fato é que a FIFA pode resolver essa situação como quiser, né, em termos de substituição, mas a gente fica, então, aguardando da parte da FIFA algum movimento, mas sem esquecer do nível de relacionamento, como eu mencionei, né, entre a FIFA e Trump, entre a FIFA e o governo dos Estados Unidos, o que deixa a gente entender e fazer a leitura que dificilmente, eu diria quase impossível, a FIFA tirar a Copa do Mundo dos Estados Unidos no momento, mas com essa sinalização do Irã, que provavelmente não deva participar, aí caberá à entidade resolver, então, conforme diz o regulamento, esse caminho da substituição. Não tem um caminho específico pré-traçado para essa situação. A FIFA, então, tem o direito, a jurisprudência aí para resolver essa situação, Fabíola. O regulamento diz especificamente o quê? Por exemplo, quando sai um país já, os jogos já definidos e tudo mais, né? Como é que fica, né? Como é que fica a substituição disso? Trazendo um pouco mais de detalhes, Igor, do regulamento da FIFA hoje. O regulamento ele é muito abrangente em relação a casos específicos de guerra. Claro que tem uma questão de motivo de força maior e a FIFA pode avaliar se, por exemplo, o país em questão que está classificado para a Copa do Mundo terá que devolver ou não, né? Por exemplo, a ajuda financeira que a FIFA deu ao longo do ciclo para essa seleção em questão. Quando essa desistência da Copa ela acontece, vamos dizer assim, faltando menos de 30 dias, é o que diz o regulamento, então acontece uma multa de pelo menos 250 mil francos suíços, né? Mas não é a questão ainda, porque a gente não chegou nesse período de tempo ainda. Mas a FIFA estabelece que ela mesma, nas comissões dela, dentro do poder diretivo dela, ela pode substituir um clube, uma seleção, perdão. Mas ela não, nesse regulamento, ela não conecta. Olha, se tiver uma guerra, subsequentemente, o cara que se classificou em segundo na repescagem terá essa vaga. Ela deixa um cenário muito aberto
para ela também ter poder margem de manobrar aí e mexer as situações de acordo com o que ela bem entender. É um cenário ainda muito incerto por parte da FIFA, que não crava que vá substituir, como eu falei, né, o Irã nessa situação toda, não coloca de uma forma direta o que tem à mesa para tomar esse tipo de decisão, mas coloca, quando a gente consulta o pessoal de Zurique, quem trabalha na entidade, fala, olha, para essas situações o regulamento está lá, então é um cenário ainda bem amplo para essa tomada de decisão da FIFA. Fato é que, olhando o que a FIFA costuma fazer comercialmente, né, que eu falei em termos políticos e tal, é muito improvável que ela só aceite uma desistência de uma seleção e deixe o grupo faltando, né? O grupo de 4 seleções faltando. Então, a FIFA pode, e esse texto, esse é o que está escrito até no regulamento em inglês, né, literalmente aqui, a FIFA deve decidir, né, o termo em inglês aqui, may decide, deve decidir replace, substituir uma associação membro participante em questão por outra associação. Então, esse é o cenário desse artigo do código aqui que diz respeito ao regulamento da Copa do Mundo, Fabiola. Até estava lendo aqui a coluna da nossa colega Alicia Klein, né, a respeito disso. Interessante a coluna dela aqui também. FIFA riu na cara do Irã ao dizer que a garantia na Copa do Mundo era Trump. E aí ela até coloca aqui no texto dela, né, justamente isso, ela assim, mais ingênuo ainda seria acreditar na FIFA como garantidora isenta da paz. Né? Aí ela fala, o presidente da FIFA deu uma declaração que seria cômica se não fosse trágica, abre aspas. Falamos sobre a atual situação no Irã e o presidente Trump reiterou que a seleção é obviamente bem-vinda nos Estados Unidos para competir no torneio. Todos precisamos de um evento como a Copa do Mundo da FIFA para unir as pessoas, agora mais do que nunca. Agradeço ao presidente dos Estados Unidos pelo seu apoio. A FIFA poderia ter feito mais, Josias, na sua análise, né? Interessante aqui a crítica da Alice Klein, que é nossa colunista também na área de esportes, fazendo uma crítica à FIFA nesse momento também, né? A FIFA, Fabiola, perdeu a credibilidade para lidar com o Trump já no sorteio da Copa do Mundo, no final do ano passado, em dezembro. A FIFA criou um prêmio de última hora, porque o Trump tinha perdido lá, ele tinha o sonho de ganhar o Nobel da Paz, não ganhou. A FIFA criou o Prêmio da Paz FIFA e entregou essa honraria lá para o Donald Trump. No dia do sorteio, deu troféu, deu medalha. Isso foi muito ironizado nas redes sociais, obviamente, dar um prêmio da paz para o Trump, agora está pagando o preço desta sabugice, porque encontra um problema relacionado justamente a uma guerra que o Trump promoveu em parceria com Israel no Irã. Bom, a FIFA perdeu completamente, Fabiola, as condições de lidar de forma isenta com o Donald Trump, quando criou esse prêmio para entregar para o Trump. E é muito irônico o que esteja acontecendo agora. Isso foi em dezembro, deram o Prêmio da Paz FIFA para o Trump. Agora, um bombardeio no Irã está criando esse problema na Copa do Mundo. Bora, minha gente. Igor, obrigada pela sua participação, trazer as notícias. Está tudo na nossa página. Manchete tem um monte de reportagem lá contando todos os detalhes sobre essa decisão do Irã e os impactos disso na Copa do Mundo. Equipe de esportes trabalhando muito hoje. Obrigada, Igor. Até a próxima.